Murilo Rubião, Contos Brasileiros. Murilo Rubião, que é um contista mineiro. Esta é a obra completa, lançada em 2016. Então vamos ler algumas introduções, algumas intros dos contos da obra completa. Aqui são mais de 30 contos, né, da obra do Murilo Rubião. O pirotécnico Zacarias. E se levantará pela tarde sobre ti uma luz como a do meio-dia, e quando te julgares consumido, nascerás como a estrela d'alva. Jó 11, versículo 17. Raras são as vezes que nas conversas de amigos meus, ou de pessoas das minhas relações, não surja esta pergunta: terá morrido o pirotécnico Zacarias? A este respeito as opiniões são divergentes. Uns acham que estou vivo. O morto tinha apenas alguma semelhança comigo. Outros, mais supersticiosos, acreditam que a minha morte permanece ao rol dos fatos consumados e o indivíduo a quem andam chamando Zacarias não passa de uma alma penada envolvida por um pobre invólucro humano. Ainda há os que afirmam de maneira categórica o meu falecimento e não aceitam um cidadão existente como sendo Zacarias, o artista pirotécnico, mas alguém muito parecido com o finado. Essa foi a introdução de Pirotécnico Zacarias. Agora, o ex-mágico da taberna minhota. Inclina, Senhor, o teu ouvido, ouve-me, porque eu sou desvalido e pobre. Salmos. Hoje eu sou funcionário público e este não é o meu desconsolo maior. Na verdade, eu não estava preparado para o sofrimento. Todo homem ao atingir certa idade pode perfeitamente enfrentar a avalanche do tédio e da amargura, pois desde a meninice acostumou-se às vicissitudes, através de um processo lento e gradativo de dissabores. Tal não aconteceu comigo. Fui atirado à vida sem paz, infância ou juventude. Um dia dei com os meus cabelos ligeiramente grisalhos no espelho da taberna minhota. A descoberta não me espantou e tampouco me surpreendi ao retirar do bolso o dono do restaurante. Ele sim, perplexo, me perguntou como podia ter feito aquilo. O que poderia responder nessa situação uma pessoa que não encontrava a menor explicação para sua presença no mundo? Disse-lhe que estava cansado. Nascera cansado e entediado. Sem meditar na resposta ou fazer outras perguntas, ofereceu-me emprego e passei daquele momento em diante a divertir a freguesia da casa com os meus passes mágicos. Então é o ex-mágico da taverna minhota. Bárbara. O homem que se extraviar do caminho da doutrina terá por morada a Assembleia dos Gigantes. Provérbios 21. Bárbara gostava somente de pedir, pedia e engordava. Por mais absurdo que apareça, encontrava-me sempre disposto a lhe satisfazer os desejos, os caprichos. Em troca de tão constante dedicação, dela recebi frouxa ternura e pedidos que se renovavam continuamente. Não os retive todos na memória, preocupado em acompanhar o crescimento do seu corpo, avolumando à medida que se ampliava sua ambição. Se ao menos ela desfiasse para mim parte do carinho dispensado das coisas que eu lhe dava, ou não engordasse tanto, pouco se teria importado os sacrifícios que fiz para lhe contentar a mórbida mania. Vamos para outro conto. A cidade. O trabalho dos insensatos afligirá aqueles que não sabem ir à cidade. Está em Eclesiastes 10. Destinava-se a uma cidade maior, mas o trem permaneceu indefinidamente na antepenúltima estação. Cariba acreditou que a demora poderia ser atribuída a algum comboio de carga descarrilhado na linha, acidente comum naquele trecho de ferrovia. Como se fizesse excessivo atraso e ninguém o procurasse para lhe explicar o que estava ocorrendo, pensou numa provável desconsideração à sua pessoa em virtude de ser o único passageiro do trem. Chamou o funcionário que examinara as passagens e quis saber se constituía motivo para tanta negligência o fato de ir vazia a composição. Não recebeu uma resposta direta do empregado da estrada, que se limitou a apontar o morro onde se dispunham, sem simetria, dezenas de casinhas brancas. Este é o conto da cidade. Vamos para achar um outro conto aqui. Achar os meus prediletos, claro. Os dragões, sensacional. Fui irmão de dragões e companheiro de avestruzes, está no livro de Jó. Os primeiros dragões que apareceram na cidade, muitos sofreram com o atraso dos nossos costumes.
receberam precários ensinamentos e a sua formação moral ficou irremediavelmente comprometida pelas absurdas discussões surgidas com a chegada deles ao lugar. Poucos souberam compreendê-los e a ignorância geral fez com que, antes de iniciar a sua educação, nos perdêssemos em contraditórias suposições sobre o país e a raça que poderiam pertencer. Isso aqui é a intro de Os Dragões. Teleco, o Coelhinho. 3 coisas me são difíceis de entender e uma quarta eu ignoro completamente. O caminho da águia no céu, o caminho da cobra sob a pedra, o caminho da nau no meio do mar e o caminho do homem na sua mocidade. Está em Provérbios 30. Moço, me dá um cigarro? A voz era sumida, quase um sussurro. Permaneci na mesma posição em que me encontrava frente ao mar, absorvido com ridículas lembranças. O importuno pediu e insistia. Moço, ô moço, moço, me dá um cigarro? Ainda com olhos fixos na praia, resmunguei. Vai embora, moleque, senão eu chamo a polícia. Tá bem, moço, não se zangue, por favor, saia da minha frente, que eu também gosto de ver o mar. Então esse é o início do Teleco, o Coelhinho. O edifício. Chegará o dia em que os teus pardieiros se transformarão em edifícios, naquele dia ficarás fora da lei. Está em Miqueias 7. Mais de 100 anos foram necessários para se terminar as fundações do edifício que, segundo o manifesto de incorporação, teria limitado o número de andares. As especificações técnicas, cálculos e plantas eram perfeitas, não obstante o ceticismo com que o catedrático da Faculdade de Engenharia encarava o assunto. Obrigado a se manifestar sobre a matéria, por alunos insatisfeitos com o tom reticencioso do mestre, resvalava para a malícia afirmando tratar-se de vagas experiências de outras escolas de concretagem. Batida a última estaca e concluída os alicerces, o Conselho Superior da Fundação, a que incumbia a direção geral do empreendimento, dispensou os técnicos e operários para em seguida recrutar nova equipe de profissionais e artífices. Essa é a intro de Edifício. Vamos achar mais contos aqui. Lembrar que essa aqui é uma obra completa, então tem todos os contos, são poucos contos, mas todos magníficos, né? Então até assim, fazer uma seleção aqui. Vamos lá, a fila, e eles te instruirão, te falarão, e do seu coração tirarão palavras, está no livro de Jó, Jó 8, né? Vinha do interior do país, magro, músculos fortes, o queixo quadrado, deixava transparecer no olhar firme determinação. Não vacilou entre os 2 portões do edifício, escolhendo o que lhe pareceu ser a entrada principal. Dentro do prédio, percorreu diversos corredores, detendo-se com frequência para ler os letreiros encimando as portas, até encontrar a sala da gerência da companhia. Atendeu um negro elegante, ligeiramente grisalho nas têmporas e de maneiras delicadas. O desconhecido calculou que o preto desempenhava as funções de porteiro, apesar das roupas caras e do ar refinado. Deseja falar com quem? Perguntou. Com o gerente. Emprego? Não. Seu nome? Pererico. De quê? Não interessa, ele não me conhece. Posso saber o assunto? É assunto de terceiros e devo aguardar sigilo. Apenas posso assegurar-lhe que é coisa rápida, de minutos. Ademais, tenho urgência de regressar à minha terra. Essa é a introdução, então, da fila. Vamos ver mais algum aqui. A casa do girassol vermelho. Vós sois o sal da terra, e se o sal perder a sua força, com que outra coisa se há de salgar? Mais uma citação bíblica, está em Mateus, né? Novo Testamento, Evangelho de Mateus 5. O entusiasmo era contagiante, febril, uma alegria física inundava as faces que até a véspera permaneciam ressentidas. O que veio antes e depois ficará para mais tarde, mas o que importa se naquela manhã a alegria era desembragada. Xixiu mal olhou para fora, ficou alucinado com a paisagem. Parecia um monstro. Da janela mesmo gritou para o universo, que se compunha de 4 pessoas, além dele e da irmã Belsi. Essa é o início da casa do girassol vermelho. 40, tem mais aqui. Vou ler os inícios daqueles que eu já li, né? Não li todos os contos no Murilo Rubião, obviamente. Então vamos pegar só aqueles que eu já, em algum momento já li. Claro que eu vou ler todos esses contos aqui e vou gravar um vídeo só sobre os contos, os grandes contistas, né? Falar também do Jorge Luis Borges, também estou devendo um vídeo sobre o Borges, né? Então aqui o início de Bloqueio, conto Bloqueio do Murilo Rubião.
o seu tempo está próximo a vir, e os seus dias não se alongarão. Está no livro de Isaías 13. 1. No terceiro dia em que dormi no pequeno apartamento de um edifício recém-construído, ouvi os primeiros ruídos. De normal, tinha o sono pesado e o mesmo depois de despertar levava tempo, para se reintegrar ao novo dia, confundindo restos de sonho com fragmentos de realidade. Por isso, não deu de imediata importância à vibração de vidros, atribuindo a um pesadelo. A escuridão do aposento contribuía para fortalecer esta frágil certeza. O barulho era intenso, vindo dos pavimentos superiores e assemelhava-se aos produzidos pelas raspadeiras do assoalho. Acendeu a luz e consultou o relógio. Eram 3 horas. Achou estranho. As normas do condomínio não permitiam o trabalho dessa natureza em plena madrugada, mas a máquina prosseguia na impiedosa tarefa, o som se avolumando e crescendo a irritação de Gerion contra a companhia imobiliária que lhe garantira ser excelente administração do prédio. De repente, emudeceram os ruídos. Pegaram novamente no sono e sonhou que estava sendo cerrado na altura do tórax. Acordou em pânico. Uma poderosa serra exercitava os seus dentes nos andares de cima, cortando material de grande resistência, que se estilhaçava ao desintegrar-se. Então, esse é o início de O Bloqueio. Vamos mais um. Tendo alguns O Homem do Boné Cinzento. Esse, tem convidado ainda faltando convidado. O Homem do Boné Cinzento. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e florescente no meu palácio. O livro de Daniel 4, né? O culpado foi o Homem do Boné Cinzento. Antes da sua vinda, a nossa rua era o trecho mais sossegado da cidade. Tinha um largo passeio onde brincavam crianças, travessas crianças. Enchiam de doce alaridos as anevoadas noites de inverno, cantando de mãos dadas ou correndo de uma árvore a outra. Nossa intranquilidade começou na madrugada em que fomos despertados por desusado movimento de caminhões a despejarem pesados caixotes no prédio do antigo hotel. Disseram-nos posteriormente tratar-se da mobília de um rico celibatário que passaria a residir ali. Achei leviana a informação. Além de ser demasiado grande para uma só pessoa, a casa estava caindo aos pedaços. A quantidade de volumes empilhados na espaçosa varanda do edifício permitia suposições menos inverossímeis. E vamos então finalizar com a leitura, claro, do convidado, que é um conhecidíssimo, né? O conto que ele ficou 20 anos escrevendo e tem várias versões, ele reescrevia muitos contos. Aguarde que vamos fazer um vídeo sobre o Murilo Rubião e seus contos fantásticos. O convidado. Vê, pois, que passam os meus breves anos e eu caminho por uma vereda, pela qual não voltarei. Está no livro de Jó 16. Né? O convite que acabara de receber muito contrariava o seu gosto pelos detalhes. Além de não mencionar a data e o local da festa, omitia o nome das pessoas que a promoviam. Silenciava quanto ao traje das senhoras, apesar de exigir para os cavalheiros fardão e bicorne ou casaca irlandesa sem condecorações. A falta de outros esclarecimentos, julgou tratar-se de alguma festividade religiosa ou de insípida comemoração acadêmica. José Alferes tornou a examinar o envelope, preocupado com a possibilidade de um equívoco ou de uma simples brincadeira de desocupados. Mas a quem interessaria divertir-se à custa de um estranho em uma metrópole de 5 milhões de habitantes? A ideia é evidentemente absurda, tendo-se em conta que o seu ciclo de relações não excedia o corpo de funcionários do hotel, onde se encontrava hospedado havia 4 meses. Então esse é o início de O Convidado. Essas são alguns contos, alguns índices dos contos que estão em Murilo Rubião, obra completa, editada em 2016. Murilo Rubião, autor mineiro, contos brasileiros.